Para nossa meditação, vamos refletir hoje no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 11, que diz assim: Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sob as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Mas os que caem em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, guardam e dão fruto com perseverança. Amém. Esses versículos, eles fazem parte da narração, da explicação de Jesus quando veio à terra, que tinha falado uma parábola. E ele começa agora a explicar que a semente é a palavra do semeador, é a palavra de Deus. E o solo representa nossos corações. Quando falamos de coração, não estamos falando do órgão que bombeia o sangue. Estamos falando da nossa faculdade mental, a nossa capacidade intelectual de escolher, de decidir, de sentir. E aí ele começa explicando que há um coração, que há um intelecto que recebe uma palavra positiva. Jesus ele está falando sobre a palavra de vida, palavra de salvação. Essa é a explicação do texto que acabamos de ler, que é a vertente do cristianismo. Mas como não estou aqui para pregar religião, porque aqui tem um público misto, estamos aqui para falar de recuperação, então vamos aplicar esse texto à recuperação. O que é a semente? A semente é a palavra. Como não estamos falando de cristianismo, essa palavra são as explicações terapêuticas, as explicações da vertente da área da psicologia, como a TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, que são palavras que potencializam um comportamento assertivo para me conseguir viver em sobriedade. Mas muitos de nós escutamos essas palavras, escutamos palestras terapêuticas, escutamos palavras também de vertente religiosa, como nas quarta-feiras, que é um culto específico da congregação, por exemplo, que é um culto, é um momento de religiosidade. Aqui é um momento de espiritualidade, onde não se prega uma religião, não se prega uma bandeira. É assim que eu fui instruído, é assim que eu estou fazendo. Mas quando ouvimos isso, vem o mal. O que é esse mal? São aqueles pensamentos que me levam a olhar dentro da porcentagem para aqueles 8 que recaem. Então eu escuto que se eu praticar a programação, eu consigo ficar limpo. Mas o mal, de alguma forma, implanta na minha mente e eu acabo alimentando de forma consciente que a maioria cai, que recaída faz parte da recuperação. Ou seja, eu escuto, mas assim que eu saio da reunião, eu acabo esquecendo, porque a minha mente está preenchida por um monte de pensamentos e crenças disfuncionais, que é o mal. Aí tem outro grupo, que é aqueles que caiu entre as pedras. Eles ouvem, eles gostam da reunião, eles gostam da palavra, mas não tem raiz. Muitas das vezes nós, que já temos mais de uma internação, nós falamos, nossa, a programação é boa, eu conheço a programação. Nossa, TRE é bom, eu conheço. TCC é bom, eu conheço. Se alegramos, comunicamos um conhecimento sobre isso. Mas quando vem as provações, quais são essas provações? Os nãos,
as frustrações, as coisas não acontecer da forma como eu quero que aconteça, eu desanimo. Eu deixo de praticar o que essa palavra me ensina, porque eu não estou enraizado, eu não tenho raiz, eu sou aquela pessoa emocionada, que eu falo que gosto, que é da hora, que eu sei que é certo, mas eu não consigo praticar, porque eu não tenho raiz, é aquela coisa momentânea. Aí tem o público, tem os ouvintes, que é a semente que caiu entre os espinhos, que recebe também a palavra com alegria, recebe as instruções terapêuticas, as instruções da psicóloga com alegria, porém, ela é sufocada, ela é comprimida por prazeres, por pensamentos, por preocupações. Por isso que a programação nos instrui, nos ensina a viver o hoje. Porque muitas das vezes eu tenho condições de fazer dessa segunda-feira ser uma segunda-feira positiva interiormente. Mas muitas das vezes eu estou sentado aqui fisicamente e sua mente está onde? Da hora que começou a espiritualidade, quantos de nós aqui está aqui, mas com a mente lá fora, com a mente no casamento, com a mente no filho, com a mente em um bocado de lugar onde nós não temos poder agora de resolver. Então não consegue crescer, não consegue produzir frutos. Qual é o fruto da recuperação? Mudança de comportamento. Eu acabo não conseguindo ter uma mudança de comportamento, porque fisicamente eu faço a logoterapia que me é pedida, eu participo das reuniões, mas a minha mente, os meus pensamentos, muitas das vezes está no passado de um relacionamento mal resolvido, está no futuro de como vai ser quando terminar o tratamento, está em diversos lugares, mas não está no lugar principal, que é fundamental para a produção de frutos, que é no presente. Eu estou aqui com minha mente em outro lugar, ou seja, eu acabo sendo sufocado pelas preocupações da vida, pelos prazeres, pelas frustrações, pelas decepções. E tem aquele que ouve de bom grado, ele está presente, ele escutou, ele entendeu, ele guardou e ele perseverou em fazer aquilo que ele ouviu. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo que eu ouço e eu me comporto pelo aquilo que eu acabei de ouvir. Então eu estou tendo fé. Eu acredito que eu posso viver em recuperação? Se eu acredito que eu posso viver sem droga, eu vou ter um comportamento em direção a isso que eu acredito. Então que nessa manhã nós possamos fazer uma avaliação de como está o nosso espiritual, independente de qual seja o seu credo religioso. Qual é a qualidade do relacionamento que você está tendo com a sua recuperação? Qual é a qualidade do relacionamento que você está tendo com a sua família? Qual é a qualidade do relacionamento que você está tendo com aquilo que você define que é a sua religião? Qual que é a qualidade? Quando eu paro para avaliar a qualidade dos meus relacionamentos, eu consigo avaliar o nível de comprometimento que eu estou tendo. Então eu consigo ver como é que está o meu espiritual. Deu para todos entender? Deu. Alguma dúvida? Não. Bom dia a todos, vamos nos colocar de pé.